e a Isabelle, que foram canais de Deus para a escolha deste tema, e eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite, fazer uma reflexão. Eu vou encerrar às 20h50, porque a gente tem uma criança para fazer a apresentação, então prometo não delongar com vocês, tá bom? O versículo de número 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Os irmãos bem sabem que o tema da juventude, um subtema, levanta-te, o tempo é agora, baseado nesse versículo de número 2. Antes de começar, eu acho que as tias, as professoras querem levar as crianças para a salinha, e eu aproveitei o tempo, dou a liberdade para vocês, os diáconos podem abrir a porta ali para vocês, de forma ordeira. As tias podem levar as crianças para lá, querendo fazer assim, tá bom? Já foram? Tudo certinho? Então tá bom. Então vamos lá ao texto que nós acabamos de ler. Me permita, meus irmãos, tratar com vocês sobre este personagem e a história que está envolvida no livro de Josué. A gente levaria muito tempo para tratar deste personagem. Nós vamos fazer aqui uma breve exposição, de formas que a gente não perca a essência do assunto que vamos tratar nesta noite, que está baseado neste versículo de número 2. Então é importante que eu comece dizendo um pouco para vocês que Josué foi um grande exemplo de fé, de coragem, de sabedoria, de fidelidade, um homem que inspira muita coisa da parte de Deus para todos os líderes. Qualquer líder que queira ser bem-sucedido sempre vai passar os olhos na vida deste grande personagem e vai ver que as responsabilidades que cada líder ocupa, ele pode olhar para este servo de Deus, sem dúvida será uma inspiração para a sua vida e para o seu ministério, sua obediência, sua coragem, sua vida de fé, sua vida de fidelidade, são coisas que estão marcadas na vida deste personagem. O capítulo 1 de Josué começa com alguns fatos interessantes. Eu não tenho como aqui abordar algumas coisas que estão contidas aqui, pelo menos de que eu notei, e fazer aqui um comentário detalhado, mas vocês vão perceber que neste capítulo 1, a história começa com um enterro, com um velório, com uma morte que é anunciada. Os capítulos finais do livro de Josué também se encerra com morte. E é interessante notar que lá no capítulo de número 24, vai ser anunciado a morte de Josué, vai ser anunciado a morte do sacerdote Eleazar, e vai ser comentado sobre a morte de José, quando faz-se referência de que os seus ossos eram para ser levados da terra do Egito. Isto porque a história da vida dos homens, do governo dos homens, serão sempre transitórios, sempre. O que permanece para todo sempre, que é um governo sempre eterno, é o governo do nosso Deus. O governo dele não tem fim. Mas o governo dos homens é um governo que tem dia, que tem hora, que tem mês, que tem uma data marcada para ter o seu fim.
Fica-se a história, fica-se o exemplo, fica as coisas que são marcas deixadas, legado deixado para outros, de maneira que Josué, ele passa a ser um líder, aonde deixa um legado também, deixa exemplo para outros que continuarão na obra de Deus trabalhando. Um outro detalhe neste capítulo 1 é de que o capítulo 1 começa com promessas e o fim do livro de Josué encerra-se com a fala do cumprimento das promessas. Vocês vão olhar o texto do capítulo de número 21, versículo de número 45, vai aparecer aqui no Data Show para vocês darem uma olhada, para vocês observarem como Deus cumpre as suas promessas. Como Deus, naquilo que Ele prometeu, é fiel para cumprir. Então o capítulo de número 21 diz que palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, tudo, irmãos, que Deus fala, Deus cumpre. E é importante notar que esta fala do que Deus faz menção neste capítulo de número 21, ela tem o seu início exatamente no capítulo 1, nas coisas que Deus promete para Josué, exatamente neste capítulo 1. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 dádivas de que Deus promete a Josué para o desempenho do seu ministério. Qualquer pessoa que queira desempenhar um ministério brilhante, ele certamente, ele deva receber as promessas da parte de Deus. E neste capítulo 1, Deus compartilha com Josué 3 dádivas para que Josué tenha um ministério abençoadíssimo. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas 3 dádivas de que Deus menciona, promete para Josué, e elas estão contidas no versículo de número 2, de que é o tema proposto para a juventude. E diga-se, Arthur, de que é um tema muito bem escolhido. Parabéns a todos os envolvidos, porque exatamente o verso de número 2, ele é o cerne de todo o livro de Josué. Se não, perceba, porque o versículo de número 2 diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O que no primeiro momento Deus sempre se referiu aos patriarcas, dizendo a terra que darei, aqui o versículo de número 2 é exatamente o cumprimento das promessas que começam a acontecer a partir desse versículo de número 2, porque aqui Deus não está dizendo que as darei, aqui Deus está dizendo que eu dou. É Deus entregando, é Deus cumprindo a sua palavra. Porém, para que Deus cumpra a sua palavra, esta promessa que está contida no versículo de número 2, ele confere a Josué 3 coisas importantíssimas para o desempenho do seu ministério. Primeiro, ele concede a Josué honra. Segundo, ele concede a Josué poder. Terceiro, ele concede a Josué instrução. Do versículo 1 até o versículo de número 9, estão contidos a honra, o poder e a instrução que Deus
promete para Josué para que ele tenha um ministério brilhante. Então eu queria compartilhar aqui, eu sei que a gente está num culto de domingo à noite, não é um culto de doutrina, mas a verdade é que enquanto a gente prega, a gente também ensina, enquanto a gente ensina, a gente prega, de formas que o que eu vou tratar aqui com a igreja do Senhor e o ouvinte que aqui está, à medida que ele abraça a palavra, à medida que ele crê nesta palavra, esteja certo de que Deus pode fazer da sua vida um grande líder para a glória do nome dele. Então eu vou tratar aqui com líderes da igreja, vou tratar com a igreja do Senhor, de maneira que eu gostaria de que você tivesse com o seu coração dilatado, para receber exatamente o que Deus fala com Josué, porque isto pode se cumprir na sua vida. Qual é o líder que não gostaria de receber uma honra da parte de Deus? Qual é o líder que não gostaria de receber poder da parte de Deus? E qual é o líder que não gostaria de receber as instruções da parte de Deus? Porque as instruções, ela nos faz caminhar de forma prudente. A gente vai ver no texto do capítulo 1 que Deus orienta a Josué para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que te conduzas prudentemente. Isto é instrução. E aí a gente vai tratar isto de maneira que a gente não vai demorar. Então vamos à primeira promessa que Deus faz a Josué, conferindo a Josué, prometendo a Josué que ele dará honra para este líder. Bom, como é que a gente percebe que neste verso de número 2, Deus está conferindo honra para Josué? A gente retorna ao versículo anterior, porque o versículo anterior diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então perceba que o versículo de número 1, Deus falou com Josué, Deus dirige a sua voz para Josué. A atenção agora é falar especificamente a este servo do Senhor, chamado Josué. Anteriormente Deus havia falado com Moisés acerca de Josué. Agora o próprio Deus está falando com Josué, porque é ele que aparece no cenário como sucessor de Moisés. É Deus que está conferindo a honra para este servo dele, para que ele assuma a liderança. Porque o versículo 1 mostra que Deus fala que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o versículo de número 2, Deus enfatiza isso dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Agora, Deus está conferindo a Josué a liderança do povo. Deus está conferindo a Josué a honra de um chamado da parte dele. Deus está entregando uma vocação nas mãos de Josué, e ele tem a missão de entrar com o povo de Israel na terra de Canaã. Parece ser muito simples a tarefa de Josué, visto que Moisés vem com este povo ao longo de 40 anos. Porém, a tarefa de Josué é uma das tarefas mais árduas, é uma das tarefas mais cansativas, porque ele vai ter que entrar na terra de Canaã, e ele vai ter que expelir as nações que lá estão. Josué é um comandante do exército do Senhor, ele é um guerreiro, ele fora treinado, é um que lutava enquanto Moisés intercedia, enquanto Moisés orava. E o versículo de número 2 mostra que Deus está conferindo a honra de um chamado
nas mãos de Josué. E este chamado a gente vai perceber que Deus está entregando uma árdua missão, e nesta árdua missão que Ele tem de desempenhar uma autoridade sobre o povo, a autoridade do governo, a autoridade do comando, a autoridade de levar o povo à obediência a Deus. E ele precisa de graça do Senhor, de autoridade da parte de Deus. A verdade é que o capítulo de número 27 de Números vai aparecer aqui no Data Show para vocês. Vocês vão ver que qualquer líder que queira desempenhar as suas funções e queira ser bem sucedido, ele precisa de autoridade da parte de Deus. Nenhum líder pode comandar, nenhum líder pode tratar as coisas com relação à obra de Deus se ele não estiver imbuído da autoridade de Deus. Então vocês percebam que no capítulo de número 27 de Números, a partir do verso de número 18, o texto vai mostrar como é que Josué, ele recebe esta autoridade da parte de Deus. Ele não está propriamente recebendo uma autoridade no capítulo 1 do livro de Josué. O versículo de número 18 do capítulo de número 27 de Números, o texto diz: então disse o Senhor a Moisés. Deus está dizendo para Moisés, mas está falando para Moisés acerca de Josué. E o que Deus diz? Toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Percebam de que Deus está ordenando a Moisés colocar as mãos sobre Josué. A imposição das mãos era a marca de que Deus conferiria a Josué a autoridade para que o seu ministério fosse bem sucedido. O versículo de número 19, o texto continua aí dizendo, e apresenta-o perante o sacerdote Eleazar e perante toda a congregação, e dá-lhe as tuas ordens na presença deles. Então era um rito, precisava apresentar Josué perante a congregação e também perante o sacerdote Eleazar. Mas o versículo de número 20 deste capítulo de número 27 mostra como é que Josué recebe da parte de Deus aquilo que ele vai desempenhar depois no seu ministério, na vida prática. Porque o que a gente recebe a sós, em oração, ou com a imposição de mãos, ou com a autoridade da parte de que Deus confere a alguém para dizer a nós, para que nós recebamos algo da parte dele, da parte de Deus, é exatamente o que está acontecendo aqui. O versículo de número 20 diz: e põe sobre ele a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Na versão da NVI, vocês vão perceber, se eles colocarem aqui no Data Show, a versão vai apresentar: e põe sobre ele a tua autoridade. A glória aqui é a autoridade. Vocês estão percebendo isso aqui no Data Show? Porque para liderar um povo, irmãos, a gente precisa de autoridade da parte de Deus. Nenhum líder chegará a lugar nenhum se não tiver autoridade da parte de Deus. A voz de comando não está em uma gritaria, a voz de comando está na autoridade que Deus imparte a um líder. Porque certamente o povo obedece quem tem a autoridade de Deus.
Certamente o povo vai ouvir quem tem autoridade da parte de Deus. Certamente o povo vai temer quem tem autoridade da parte de Deus. Vocês se lembram, aqueles que são mais antigos, quando a gente via o pastor e percebia que o pastor vinha na rua, a gente normalmente dizia: olha, o pastor vem aí, olha, o pastor está passando aí na rua. Se era criança, se era adolescente, seja criança ou adolescente, mas o respeito já começava a estar no coração de crianças e de adolescentes, porque quem tem uma vida de oração, quem está envolvido com Deus, quem tem uma vida de obediência a Deus, isso reflete na vida das pessoas, porque quem não tem autoridade, irmãos, não tem governo. Quem não tem autoridade não tem comando. Quem não tem autoridade não consegue com que aquilo que ele vai falar seja ouvido ou seja obedecido. E o verso de número 20 está dizendo que Moisés está impartindo, está conferindo, está dando a Josué autoridade para que ele desempenhe o seu ministério. Então perceba que o ministério de Josué, ele começa debaixo de muita honra. O ministério de Josué, quando Deus fala com ele, a partir do capítulo 1 e a partir do verso de número 2, Deus está dizendo: olha, eu tenho uma missão para te entregar. A missão que eu vou te entregar é: você precisa se levantar, você precisa cessar o luto, você precisa cessar o pranto, você precisa estar convicto que você precisa desempenhar suas funções, você precisa ter a autoridade que Moisés, ele compartilhou com você, que eu havia instruído ele. Você precisa parar e agora pensar de que você tem um papel importantíssimo para você desenvolver. Qual é o papel? Você vai fazer este povo entrar na terra de Canaã. Vai entrar tu, vai entrar não somente você. O texto do verso 2 diz: tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A honra que Josué passa a ter é de que ele vai liderar, de que ele agora é o líder, ele é o vocacionado, ele tem uma chamada da parte de Deus. Moisés, meu servo, é morto. Não deixa, não permite que o luto, que o pranto atrapalhe a sua chamada. Levanta-te agora. O tempo é agora, você precisa se levantar, porque eu tenho uma missão para entregar nas suas mãos. Tu vais fazer este povo chegar na terra de Canaã, tu vai entrar com o povo na terra de Canaã. Que honra que Deus está conferindo para Josué. Nem o próprio Moisés entrou, mas a Josué foi dado a honra de liderar o povo para entrar na terra de Canaã. É a história dos líderes que têm a missão de poder conduzir o povo, a história de poder guiar o povo, de poder levar o povo, instruir o povo no que diz respeito à fidelidade, à obediência. Josué, ele recebeu a missão de poder levar o povo para dentro da terra de Canaã. E percebo, irmãos, de que esta missão, ela não é uma missão fácil, porque para entrar na terra de Canaã, o ministério que Deus entrega para ele é um ministério árduo, e logo aparecem os desafios. Porque a partir do versículo do capítulo de número 2, vocês vão perceber que Josué está acampado em frente ao Jordão. E quando ele está acampado em frente ao Jordão, é o período das cheias. As águas do Jordão estão transbordando as ribanceiras, e o povo precisa atravessar o Jordão para entrar na terra de Canaã. E aqui está um grande desafio
da vida de Josué. O seu ministério agora, ele está sendo provado. Ele tem a missão de colocar o povo do outro lado. Não há barca, não há condições para fazer com que o povo esteja do outro lado. E Deus vai falar a Josué, irmãos. Deus vai falar com o líder. Perceba que a partir do capítulo de número 2, vocês vão ver que os 2 espias são enviados a Jericó. E a partir do capítulo de número 3 vai mostrar a travessia do Jordão. E exatamente no versículo de número 7 está escrito assim do capítulo 3: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. O que Deus está dizendo para Josué? Josué, você está com o povo vai te ouvir. E a partir deste dia eu vou começar a te engrandecer, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Moisés abriu as águas do Mar Vermelho. Você vai fazer com que o povo atravesse esse Jordão. Sabe por quê? Porque não há ministério, irmãos, que seja de muita honra, mas que não seja provado. Porque quanto mais é a honra do seu ministério, mais também você será envolvido nos momentos das provações. E nos momentos das provações é aonde Deus revela de que coisas grandes e poderosas acontecem na vida daqueles que se comprometem com Deus e que têm um ministério para a glória do nome do Senhor. E o texto vai dizer: levanta-te, atravessa este Jordão. E quando Josué manda, ele dá ordem para os sacerdotes eles atravessarem o Jordão. Meus irmãos, que líder que recebe uma honra de Deus, de ser vocacionado, de ser chamado, e agora quando tem um desafio na sua frente, de ver as águas do Jordão, Deus disse: não importa, eu abro o caminho para você passar, eu abro o caminho para você atravessar, tu e todo este povo, porque eu dou a terra que eu jurei aos seus pais. Que honra é um obreiro bem sucedido. Que honra é um obreiro quando ora, Deus responde a sua oração. Que honra é para um obreiro quando ora, Deus faz milagres. Deus faz com que a sua palavra seja honrada. Josué, o tempo é agora. Diga que o povo atravesse o Jordão, porque vocês já vão possuir a terra que eu jurei aos seus pais. Que Deus nos ajude, irmãos, como líderes, como pastores, como aqueles que estão à frente, na honra que Deus nos confere, a gente nunca se esqueça de que a autoridade da parte de Deus é o elemento essencial para que a gente seja bem sucedido. Se você disser enfermidade, saia em nome de Jesus, Deus é poderoso para honrar a sua palavra. Deus é poderoso quando você ora e pede para que provisões de Deus venham para o povo. Deus tem poder para trazer provisões para o povo. Eu não quero ser sensacionalista, mas eu estou com a palavra da parte de Deus aqui nesta noite. Eu estou vocacionado pelo Senhor, como muitos que aqui estão, não só na tribuna, mas no templo de uma forma geral. Mas eu estou com uma palavra da parte de Deus para dizer para você nesta noite, na autoridade do nome do Senhor. E se você crer no poder da palavra de Deus, e você crê na mensagem de Deus para o teu coração, Deus está dizendo, Deus está afirmando para você: eu tenho poder para curar, eu tenho poder para resolver qualquer circunstância.
porque eu honro a palavra dos meus, eu honro a palavra do líder, eu honro a palavra daquele a quem eu vocaciono, daquele a quem eu chamo. Você pode botar a mão para o céu assim? Você acredita? Com mão levantada, receba a cura da sua enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus, cesse o teu pranto. Na autoridade do nome de Jesus, o milagre chegue na tua casa. Na autoridade do nome de Jesus, esse Jordão vai se abrir para você, pelo poder da palavra de Deus. Creia nisso, no que eu vou te dizer. Eu quero me voltar aqui para o pastor Estênio. Eu não estou dizendo de que Deus, pastor Estênio, esteja me revelando, mas eu acredito na autoridade do nome de Jesus. Eu acredito em transferência de poder e de autoridade. As tuas preocupações do hospital, elas ficarão lá. Elas podem ter chegado até hoje, mas hoje eu creio no poder curador do Senhor. E que o resultado, quando chegar, chegue o resultado da cura, chegue o resultado do alívio para a tua casa, para os teus. Porque Deus, Ele conhece as tuas preocupações. Deus conhece o teu íntimo, o teu interior. Deus conhece as profundezas do teu coração. Em um ato de crença e de autoridade do nome de Jesus, eu quero impor as mãos sobre você. Aonde você diz que tem massa, a partir de agora não tem nada. A partir de agora seja reduzido. A partir de agora seja curado, seja sarado. Porque a igreja, ela cultua e exalta ao Senhor, a um Deus que tem poder para fazer milagres. Eu estou com autoridade da parte de Deus para te dizer nesta noite: seja curado pelo poder do nome do Senhor. Cai xerimiai, labacalabai xequiminiai. Milagres estão acontecendo aqui nesta noite, porque Deus sabe conferir honra a quem Ele quer. Se Deus chamou alguém para que esteja em um projeto dEle, Ele honra aqueles a quem Ele chama. E Deus está dizendo nesta noite, eu estou ouvindo Deus falar aqui nos meus ouvidos. Deus está dizendo: eu estou conferindo a esta igreja autoridade da minha parte. Eu estou conferindo nesta noite a líderes autoridade para que desempenha um ministério. E este ministério que você recebeu da parte de Deus será um ministério de honra, para a glória do nome do Senhor. Não será de vaidade para a sua glória, mas será para a glória do nome do Senhor. Quem quer receber a autoridade da parte de Deus? Você orará e o Senhor curará. Você orará e Deus fará milagres. Você orará e as coisas acontecerão para a glória do nome de Jesus. Então vocês vão perceber que Deus concede a Josué honra, chamado, vocação, ministério, trabalho para ser exercido. Josué, levanta, porque o tempo é agora. Não deixe que as coisas com relação à morte de Moisés impeçam a desempenhar um ministério brilhante que eu tenho na sua vida. O tempo é agora, Josué. Levanta-te, pois, agora. Entra na terra, tu
e todo este povo que eu dou a terra que eu jurei aos teus pais. Eu estou entregando, mas é para agora, Josué. Posicionamento para agora. Meu servo Moisés já está morto, mas a obra agora é com você. A obra agora está entregue nas suas mãos, Josué. É para você desempenhar, para você fazer. Levanta-te agora. Eu estou conferindo honra para você, Josué. Não tem coisa mais gratificante para a vida de um obreiro, ele receber honra da parte de Deus. Um obreiro honrado por Deus. Uma coisa é ser honrado pelos homens, que Deus nos guarde. Uma honraria indevida, uma honraria com manifestações de bajulação. Deus não quer isto. Agora, um ministério com honra da parte de Deus, do que ele prega e Deus faz cumprir. Por favor, projete aqui o capítulo de número 21 de novo, versículo de número 45, porque isso tem a ver com Josué. O texto diz: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Por quê? Por causa da honra que Deus conferiu a Josué. Irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus. Eu não tenho tempo nem de desempenhar aqui as duas outras que eu falei com vocês, poder e instrução. Mas eu estou sentindo uma graça de Deus e uma convicção da parte de Deus, para dizer para vocês nesta noite, em especial os líderes, aqueles que querem receber honra da parte de Deus, nunca deixe a honra de Deus para querer a honra dos homens. Os homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nunca caiamos no erro de ser honrado pelos homens em detrimento de esquecer a honra de Deus. Agora Deus está colocando uma convicção no meu coração nesta noite, de que Ele está reservando para este lugar, para líderes aqui desta congregação, e pode ser para vocês, juventude, isso pode ser dado hoje para vocês. Deus está conferindo honras aqui nesta noite. Deus está entregando ministérios que serão de honra, entregue por Ele. E Deus quer fazer coisas extraordinárias por intermédio da liderança de vocês. Perceba então de que o ministério de Josué, ele recebe honra e recebe poder. E eu vou parar aqui. Ouça por favor, irmãos. Se o obreiro que precisa ter honra, uma chamada, uma convicção da parte de Deus, ele também precisa receber poder. Se ele não pode fazer nada sem a honra de Deus, aquilo que Deus confere, aquilo que Deus imparte, ele também não pode ir à frente no seu ministério se ele não tiver poder de Deus. E este poder foi entregue para Josué. Perceba que o capítulo de número 1 do livro de Josué, a partir do versículo de número 5, olha como Josué está cheio de poder de Deus. O versículo de número 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Isto é poder de Deus. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Todas aquelas 7 nações que estavam dentro da terra de Canaã, os amorreus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os eus da vida, todas essas nações foram desbaratadas, porque Josué havia conquistado a terra de Canaã, porque todos aqueles inimigos do povo de Israel e de Josué foram vencidos através da autoridade que Deus conferiu.
Vamos voltar ao capítulo de número 21, porém agora não no versículo de número 45, mas no versículo de número 44. Olha o que o versículo de número 44 diz: e o Senhor lhes deu repouso de todos os seus inimigos, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E aí o texto diz: e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los, e todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhe nas mãos. Ouça isso, por favor, irmãos. Às vezes a gente pode ser tomado pelo engano de achar que a gente resolve alguma coisa, que a gente tem capacidade para resolver alguma coisa, de que inimigo a gente combate com a nossa própria força, com o nosso próprio intelecto. Josué, irmãos, até lutou, mas quem entregou os inimigos na mão dele foi o Senhor. Irmãos, creia nisso. Se a gente tiver comunhão com Deus, Deus entrega os inimigos nas nossas mãos. Se a gente tiver comunhão com Deus, fidelidade a Deus, irmãos, Deus já tem vitória reservada para a gente. Deus já tem a vitória no dia, mês e ano reservado para você. Porque Deus está dizendo, porque Deus deu descanso para todo o seu povo. Tudo aquilo que Ele havia jurado, tudo aquilo que Ele havia prometido, o Senhor entregou a Josué todos os inimigos na mão dele. Por quê? Por causa de autoridade de Deus, por causa de poder de Deus. Porque nenhum obreiro, nenhum líder pode fazer qualquer trabalho se não tiver a autoridade da parte de Deus. Dá uma olhadinha para cá para o pastor e eu já encerro, irmãos. Vou fechar a Bíblia, eu não tenho como de falar sobre instrução, porque senão já vai muito tarde. Mas ouça isso, por favor. Você pode até achar estranho isso que eu vou dizer, mas um líder, ele tem autoridade até nos seus olhos, até na forma que ele olha as coisas. O líder de verdade, quando tem autoridade na parte de Deus, vocês vão ver uma história da Bíblia, eu vou provar isso biblicamente para vocês. Quando um rei está fazendo coisa errada, que se chamava Azael, e vocês vão perceber que chega um profeta, por nome Micaías, na frente desse rei. E aí quando ele vai olhar para o rei, e vai fitar os olhos dele, o texto vai dizer que ele fica meio que desconcertado, porque ele fita os olhos dele, e ele fica tão sem jeito. Mas o profeta disse: olha, se não fosse por causa da presença desse outro rei que está aqui, eu não olharia nem para sua cara. E o texto diz que o rei, ele fica tão acanhado e fica tão envergonhado, porque o profeta está fitando os olhos nele, por causa da autoridade de Deus, que Deus está conferindo a este profeta. Quem tem a autoridade de Deus, irmãos, muitas vezes você não precisa falar nada, só com o olhar, só com a forma de você olhar, você consegue convencer. Ah, pastor, isso aí é brincadeira, você quer que eu te prove isso? Mande o seu pai olhar para você, um pai que tem autoridade. A gente sempre dizia, meu pai tinha tanta autoridade, que quando ele olhava assim para mim, eu já... Porque você sabia que ele não precisava te dizer nada, né, Isabelle? Né, Eliabe? De vez em quando meus filhos falam: papai olha, tira os olhos dele. Por quê? Porque a autoridade da parte de Deus, só no olhar convence as pessoas. Você não precisa falar muito para você demonstrar que você tem autoridade. Você não precisa gritar para você dizer que você tem autoridade. Quem tem autoridade, o texto vai dizer,
lá no capítulo de número 27, quando Moisés imparte com Josué a autoridade sobre a vida dele, o texto diz: para que o povo lhe obedeça. O povo obedecendo é sinal de um líder com autoridade. O povo desobedecendo é sinal de que este líder está perdendo a autoridade. A voz de um líder nunca, irmãos, precisará dizer: quem manda aqui sou eu. O líder que é líder, ele não precisa falar que quem manda é ele, porque Deus encarrega as pessoas de fazerem o povo compreender que a autoridade, o governo está na mão do líder, que foi entregue para o líder. E Deus disse para Moisés: põe da tua autoridade sobre a vida de Josué, para que o povo obedeça a ele. Por favor, se coloque em pé, eu não tenho como falar da instrução.